e espero que todo mundo esteja vendo a minha tela. A gente vai retomar, então, nós vimos na aula passada o conceito, a definição, né, de probabilidade condicional, e o que a gente está fazendo, nós vimos a definição também de quando dois eventos são independentes, é quando a probabilidade condicional ela é igual à probabilidade não condicional. E o que a gente vai aprender aqui agora é que, primeiro, quando você tenta calcular... Ups, peraí. Quando você tenta... Engraçado, né? Vou visualizar, não é sempre... É isso, Command L. Coisa... Bom, quando você tenta calcular... Você tem dois eventos, A e B, e você está querendo calcular o P de A dado B, ou o P de B dado A. São duas possibilidades que você teria. Bom, essas probabilidades condicionais, elas podem ser completamente diferentes uma da outra. Então, tem aqui um diagrama de Venn, foi um material que eu deixei para você ver, assim, como tentar enxergar essas probabilidades condicionais com o diagrama de Venn. Isso está no livro e nos slides anteriores, eu não cobri durante a aula. Mas aqui a gente tem uma situação, por exemplo, se você olhar lá esse material do diagrama de Venn, dos slides anteriores, você veria que só intuitivamente aqui, olhando para essa figura, você veria que a probabilidade de B dado A, dado que A aconteceu, ou seja, esse quadrado, esse retângulo, ele representa o espaço amostral completo, dado que A aconteceu, significa que um ponto dentro desse evento Azinho que está aqui, ele aconteceu. E você quer saber agora qual que é a probabilidade de que esse ponto dentro desse quadrado, desse círculo pequenininho, ele venha também, né? Ele venha do evento B. Então, dado que o ponto está no conjunto A, qual que é a chance de que ele está dentro desse círculo B maior? Então, na verdade, tem que ler lá o material de Venn para você ver isso, né? Mas a ideia seria contrastar essa área aqui, que é a da interseção, com a área total de A. E nesse caso, o que a gente vê é que o P de B dado A, então, qual que é a chance de estar aqui na interseção, dado que está nesse círculozinho pequeno, é muito próxima de 1, dá praticamente toda a região de A. Enquanto que, se você pensar na probabilidade contrária, P de A dado B, ela, na verdade, é bem menor, muito menor, né? É mais próxima de 0 do que de 1. Agora é o contrário, você está dizendo que o que eu sei é que saiu B. B aconteceu, que é esse evento grande. Qual que é a chance de que ele venha de A? Qual que é a chance de que ele ser de A, dado que é de B? Então, agora você está contrastando essa pequena regiãozinha aqui da interseção com essa região grande que representa o evento B. Então, nesse caso, esse pedacinho aqui, ele é pouco comparado com todas as possibilidades que tem de ser de B. E aí, grosseiramente, visualmente, a probabilidade seria 1 sobre 25. Aqui é uma outra brincadeira para mostrar como que essas duas probabilidades podem ser muito diferentes, pensando em dois eventos meio jocosos, né? Brincadeira. A probabilidade, dado que uma pessoa não dorme à noite, qual que é a probabilidade dela ser o Drácula? Isso provavelmente é muito próximo de 0. Né? Tem muita gente que não dorme à noite, além do Drácula. Então, essa informação de não dormir à noite, embora ela seja uma informação que está associada com o ser Drácula, ela não consegue tornar muito preciso, né? Não consegue fazer com que esse evento aqui passe a ter uma alta probabilidade. Ele continua muito próximo de 0. Agora, dado que o sujeito é Drácula, qual que é a probabilidade dele não dormir durante a noite? Isso seria agora já próximo de 1. Então, essas duas maneiras de calcular, as duas condicionais, elas podem ser muito diferentes, podem ter valores extremamente diferentes. Entretanto, existe uma relação matemática muito simples entre essas duas possibilidades aqui, essas duas maneiras de calcular probabilidades condicionais. Para enxergar essa relação matemática que está expressa na regra de Bayes, a gente pensa no seguinte, olha, primeiro, vamos começar aqui com o probabilidade de B dado A, usando a definição do que é essa probabilidade condicional. A gente já tem
uma regra mecânica para calcular isso daqui. Se você quiser calcular essa probabilidade, você simplesmente calcula a razão dessas outras duas, da interseção sobre a probabilidade do que está sendo condicionado aqui, o P de A. A gente já viu na aula anterior que não tem outra maneira de você, de maneira razoável, né, que, com a semântica usual que a gente vai querer dar, com o significado usual que eu vou querer atribuir à probabilidade condicional, não tem outra fórmula que você deveria usar, não. É essa mesma aqui da definição. Então, dado que essas duas coisas são iguais, eu vou passar o P de A para o lado esquerdo aqui, escrevendo, então, a interseção como sendo essa condicional vezes esse denominador, tá do lado de cá. Bom, e quando eu escrever o P de B, A dado B, o numerador vai continuar sendo o mesmo, que é a interseção. A única coisa que muda, e por isso que as probabilidades ficam diferentes, né? O que muda é que o que entra aqui embaixo agora é o evento que está do lado de cá, do lado dessa barra, o evento condicionante, o P de B. Então, se a probabilidade A for diferente da probabilidade de B, essas probabilidades condicionais aqui vão ser diferentes. Bom, como o numerador é o mesmo, eu vou de novo expressar o numerador multiplicando, né, passando o P de B para o lado de cá, para o lado esquerdo. Então, eu tenho uma outra representação aqui para a interseção, que é essa daqui. E agora, como evidentemente essas duas, esse lado esquerdo aqui é o mesmo nos dois lados, eu posso igualar os lados direitos aqui dessas duas. Então, essa expressão que está aqui, ela tem que ser igual a essa outra expressão. Igualando as duas expressões, então, a gente tem essa representação, essa igualdade aqui, e agora você pode isolar uma das probabilidades condicionais e escrever, então, por exemplo, o P de B dado A, nessa ordem aqui, como sendo igual a essa outra quantidade. Então, essa maneira de escrever mostra a gente como passar de uma probabilidade condicional para outra probabilidade condicional. O que você tem que fazer é multiplicar por esse P de B e depois dividir pelo P de A. Então, isso que a gente acabou de ver aqui é uma maneira, é chamado de regra de Bayes, é uma das maneiras. A gente vai ver uma maneira um pouco mais extensiva da regra de Bayes, uma maneira que é mais tradicional, mas basicamente a regra de Bayes é simplesmente uma maneira de passar de uma dessas formas condicionais para outra. E essa daqui é a representação mais simples que a gente pode ter da regra de Bayes, que é de como passar de uma condicional para outra condicional, para condicional reversa, digamos assim, né? E o principal uso dessa regra de Bayes, que é essa que eu estou mostrando aqui, é quando a gente tem uma das probabilidades condicionais, por alguma razão a gente tem ela mais facilmente, ela é mais simples de obter, mais fácil de calcular, ou de intuir, ou de achar uma aproximação grosseira com dados observados, e você quer calcular a probabilidade inversa, que pode ser mais difícil de ser obtida. Para fazer essa passagem, para passar de uma aqui para outra, você está vendo pela fórmula que você não tem jeito de fazer essa passagem. Se você tiver essa daqui, você não tem como passar para essa outra se você não tiver essas duas aqui. Na verdade, não precisa nem ser essas duas exatamente, precisa ser a razão, né? O P de B dividido pelo P de A. Você não precisa ter esses dois números diretamente, mas na prática acaba tendo que ter o P de B e o P de A também. Aqui está um uso dessa regra de Bayes, e a gente, ao final desse exemplo, nós vamos chegar numa maneira da maneira mais usual de apresentar a regra de Bayes. Essa maneira mais usual é uma em que esse denominador aqui, o P de A, ele é expandido. A gente vai ver como que isso vai ser feito. Então, vamos começar com esse exemplo, que é um exemplo extremamente importante para técnicas de classificação. A gente vai aprender ao longo desse exemplo também algumas dos jargões e de técnicas que são usadas para os métodos de classificação. Classificação de imagens, classificação de objetos de maneira geral. A próxima aula vai ser exatamente sobre algumas técnicas para classificação de dados. Então, vamos começar aqui. O exemplo, ele é um exemplo meio datado, já é uma época em que o HIV, ele ainda é um problema de saúde importante, né? Mas teve uma época, e esse exemplo eu pensei nele algumas décadas atrás, onde o HIV era um problema muito mais
muito mais complicado do que é hoje, né? Não tinha ainda esse coquetel que melhorou incrivelmente a sobrevivência das pessoas que são infectadas pelo HIV. Mas a pergunta é a seguinte: o HIV ou um outro vírus qualquer, ele seria legal se a gente pudesse rastrear e verificar todo mundo que na população tem o vírus. Nós estamos em uma situação de pandemia em que você poderia ter perguntado a mesma coisa, sem querer a gente entrar em qualquer discussão, né, mais de política ou qualquer coisa assim. A pergunta seria: se eu tiver um teste para detecção de um vírus, por que eu não aplico ele para a população brasileira inteira e tento separar quem é que sai positivo desse teste ou não? Vamos fazer isso aqui no contexto do HIV. Acredita-se, isso naquela época, eu acho que esse número ainda hoje é mais ou menos razoável, que 0,1% da população tem o vírus HIV, está infectado com o vírus. Pensando que na época a população brasileira era 200 milhões, eu acho que hoje está uns 240, 230 milhões, né? Não sei. Mas se fosse 200 milhões, daria que 200 mil pessoas estariam com aproximadamente 200 mil brasileiros teriam o vírus e poderiam estar espalhando esse vírus. O teste diagnóstico é um teste para testar a presença do vírus. Ele não é perfeito. Ele pode ser feito com amostra de sangue ou outras amostras de fluidos, etc., mas geralmente esses testes, né, eles não são perfeitos, são testes clínicos feitos em laboratórios, e a situação é a seguinte: você tem a situação verdadeira do indivíduo, ele pode realmente estar infectado com o vírus ou não. Esse V+ indica que ele realmente é um cara com vírus, e o V- indica que ele não tem o vírus, de fato. E aqui, nessa outra parte da tabela, a gente vê o resultado do teste que é aplicado naquele indivíduo. O teste pode dar positivo ou negativo. E a gente tem 4 possibilidades, então, cruzando todas as possibilidades da situação verdadeira do sujeito com o resultado do teste que é aplicado nele. Essas duas células aqui que aparecem na diagonal são as situações em que o resultado do teste bate com a situação verdadeira. Então, essa daqui, por exemplo, é uma situação em que o indivíduo de fato tem o vírus e o teste dá o resultado positivo, que, portanto, o teste indica a situação real do indivíduo. Do lado de cá é a situação contrária, ele não tem o vírus e o teste dá o resultado negativo. Então, ótimo, essas duas, o ideal seria que a gente tivesse tudo concentrado ao longo dessa diagonal. Se você aplicar o teste para um número enorme de pessoas, que todas as pessoas caiam ou aqui nessa célula ou nessa outra célula aqui e nunca nessas outras duas. Porque essas outras duas, na diagonal cruzada, elas são situações de erro. Essa primeira aqui é uma situação em que o indivíduo não tem o vírus, mas o teste dá um resultado positivo. Ele é o falso positivo. O teste dá um resultado falso. O teste é positivo, mas é um resultado falso, no sentido de que o sujeito, na verdade, não tem o vírus. Então, isso é um erro. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas, infelizmente, o teste não é perfeito. Algumas pessoas acabam caindo aqui nessa célula. Do outro lado, essa daqui é o outro tipo de erro. O indivíduo tem o vírus, mas o resultado é um teste negativo e, portanto, a gente tem, de novo, um outro erro, é um falso negativo. Ele sai com um teste negativo nas mãos, mas esse resultado é falso, porque ele, de fato, tem o vírus. Vamos imaginar, e a situação que a gente quer conectar aqui com a regra de Bayes é a seguinte: um paciente, ele não sabe se ele tem o vírus ou não, é para isso que ele está fazendo o teste, né? E ele faz o teste e recebe o resultado de que é T+. O teste é positivo. A pergunta que ele e o médico que está atendendo ele quer se fazer é a seguinte: bom, ele é V+, ou aconteceu um erro nesse teste? Eu posso falar alguma coisa sobre isso? Porque as duas coisas podem acontecer. Eu sei, eu já fiz, experimentei com o teste, etc. Eu sei
que algumas vezes acontecem erros. Eu quero saber o quanto que eu posso confiar no resultado desse teste que acabou de acontecer. Então, o principal problema médico que se tem aqui é calcular essa probabilidade aqui. Dado que o teste é positivo, esse é um resultado fácil de obter, barato, relativamente rápido. Eu quero saber essa outra coisa aqui, mais complicada um pouco, é saber se ele realmente está infectado pelo vírus. Qual que é a chance dele ser V+. Como é que a gente obtém isso? A gente obtém isso pela regra de Bayes, porque a gente tem a probabilidade condicional contrária. Essa outra aqui, ela é relativamente fácil de ser obtida e, na verdade, todo laboratório, ao liberar um teste de diagnóstico, qualquer um dos muitos testes que tem disponíveis no mercado para qualquer tipo de detecção de qualquer vírus e tal, ele, na verdade, tem que apresentar, ele tem que dar esse tipo de resultado aqui, esse tipo de probabilidade. A probabilidade reversa, não essa daqui, mas essa outra. Então vamos ver como que os laboratórios obtêm essas probabilidades, o que elas são. Essas duas probabilidades, essa daqui, vocês vão ver, uma delas são essas probabilidades que o laboratório dá, elas são chamadas de sensitividade e especificidade. Vamos ver o que é isso. Primeiro, como é que o laboratório faz? Ele faz o seguinte, ele pega o teste que ele desenvolveu e aplica em dois grandes grupos de indivíduos. Um dos grupos é um grupo que sabidamente possui o vírus HIV. E o outro grupo é um grupo que sabidamente não possui o vírus HIV. Como que, só um pouco, né? Se isso daqui é feito para tentar identificar se pode ter, como é que você vai saber que sabidamente a pessoa tem o HIV ou não? Bom, isso é feito em laboratório. Então, você faz, para cada indivíduo, você pode processar, pegar o indivíduo e fazer uma bateria de testes que seria inviável ser feito depois na prática com as pessoas usuárias, as pessoas normais para que vão comprar o teste diagnóstico e vão usá-lo, porque exige uma observação muito extremada, testes laboratoriais muito mais caros do que esse teste diagnóstico, precisa de observação muito mais contínua, um levantamento do histórico do indivíduo, etc. Então, esses dois grupos aqui, eles são separados por exemplo, na época do HIV, um grupo que não possuía o vírus, era assim, você ia, por exemplo, aplicava o teste diagnóstico pegando pessoas que eram, como é que fala isso? Eram mulheres que viviam em conventos. Então, eram mulheres que o vírus era através de relação sexual, ou era transmitido por relação sexual, ou por transfusão de sangue, né? Então você ia em conventos, por exemplo, e aplicava o teste nas madres que viviam lá, que não tinham tido relação sexual e que não tinham também feito transfusão de sangue, etc. Além disso, você aplicava uma bateria de outros testes, vários testes entre elas, alguns testes muito mais caros do que o teste que ia ser comercializado. E aí, com isso, você falava, olha, essas daqui não tem o vírus HIV, né? A gente, por uma observação muito extremada, a gente conseguiu separar. Então, é isso. Você precisa desses dois grupos aqui, bem distintos, que você separa de alguma maneira, e você, então, aplica o teste diagnóstico a cada um desses dois grupos. Quando você tem um dos grupos, por exemplo, o grupo que tem o vírus, se você quer calcular a probabilidade de qualquer evento ocorrer nesse primeiro grupo, essa probabilidade do evento vai ser essa daqui. Como você só está pegando pessoas que têm o vírus, a probabilidade do evento lá vai ser o P de A dado V+. Por exemplo, e no segundo grupo, vai ser uma probabilidade daquele evento dado que o indivíduo é V-. Então, o que você faz? Você aplica o teste diagnóstico nos dois grupos e você vê a frequência com que cada um dos dois grupos responde com um teste positivo, um resultado positivo. Então você olha, por exemplo, no grupo V+, no grupo que tem o vírus, que vamos supor que é um grupo grande, um grupo relativamente grande, você aplica o teste e verifica que nesse grupo, então, 99%, aqui ficou errado, tá, gente? Ficou uma proporção e depois uma porcentagem, ou 99% ou 0,99%,
como é probabilidade do lado de cá, não devia ter essa porcentagem aqui, tá, gente? Isso aqui está errado. Mas então, a probabilidade, um número entre 0 e 1, foi de que foi 0,99, ou seja, 99% das pessoas que têm o vírus, elas responderam positivamente. O teste deu um resultado positivo. Então, o teste deixa passar só 1% das pessoas. É bom, o teste tem uma alta sensitividade. É esse o nome que a gente dá para essa probabilidade. A razão do nome sensitividade é que o teste diagnóstico ele é sensível à presença do vírus. Se o vírus estiver presente, ele responde positivamente com alta probabilidade. Né? É muito grande a chance dele responder. Então, se esse número aqui, se esse valor for pequeno, por exemplo, for só 1%, então o teste é uma porcaria. Dado que a pessoa tem o vírus, a chance do teste ser positivo é 1%, 2%. Isso é péssimo, quer dizer, ele não está capturando nada. Então, é um teste que não é sensível. O teste diagnóstico, ele tem, esse número é pequeno, significa que ele tem pouca sensitividade à presença do vírus. No outro grupo, V-, você verifica quem é positivo, quem é negativo e tal, e, em geral, a gente olha essa probabilidade aqui, a T-, dado que o indivíduo é negativo. E você quer que essa probabilidade seja alta. O indivíduo não tem o vírus, você quer que ele responda, o teste dê um resultado negativo. E realmente, para os testes que estavam sendo feitos na época, essa especificidade, essa probabilidade aqui, ela era alta, 0,95, ou seja, 95% das pessoas que não têm o vírus, elas têm um teste negativo. Essa probabilidade, ela é chamada de especificidade do teste diagnóstico. É a ideia de que o teste responde de maneira específica àquele vírus para o qual ele está sendo comercializado, ele está sendo pensado. Ou seja, se a pessoa não tem o vírus, ele não é V+, ele é V-, ele não tem o vírus, ele pode ter um tanto de outras coisas, mas qualquer que seja essas outras coisas que ele tenha, o teste não responde positivamente para isso. Então, basta ele não ter o vírus e o teste, se isso aqui for alto, né, gente? Se isso aqui for alto, o teste, você quer que essa probabilidade de ter menos seja bastante alta. Então, isso aqui mede o quanto que aquele teste é específico para aquele vírus. Tá? Se a pessoa não tiver o vírus, ele não responde positivamente. Idealmente, eu gostaria que essa probabilidade fosse 1, mas nenhum teste é perfeito. Todas as duas probabilidades fossem praticamente 1, e essas coisas aqui variam. Tem testes que são melhores do que outros, porque tem essas probabilidades mais elevadas. Ok, então vocês estão vendo que, repetindo, a gente tem essas probabilidades aqui, e isso é fácil de ser obtido, porque quer dizer, fácil assim, né? O laboratório, ao comercializar o teste, para a Anvisa, por exemplo, falar pode comercializar, etc., ele tem que fazer essas coisas aqui, ele tem que fazer esse tipo de estudo e fornecer essas estimativas aqui dessas probabilidades baseado nesses dados empíricos. Então, quanto maior, melhor, né? Idealmente você gostaria que fosse 1, mas na prática é um pouco menor. Aqui a razão para os nomes, eu já expliquei, e aqueles nomes lá, o falso positivo e o falso negativo. Ok. Então, vamos imaginar aqui que o nosso teste para o HIV, ele tem essa sensibilidade aqui, que é essa probabilidade, e essa especificidade. São altas, essas duas aqui, né? São próximas de 1, bem próximas de 1. E a gente tem probabilidades complementares. Essa parte aqui, viu, gente, de classificação é chata. Tem um monte de nomes e de métricas usados para classificação e tudo. Então, muitas vezes eu mesmo tenho que voltar lá nas páginas da Wikipedia para tentar lembrar como é que é mesmo, a especificidade, qual que é mesmo, como é que é constantemente, não só essas, como daqui a pouco outras definições vão aparecer, são só pequenas variações em torno trocando essas coisas aqui de posição. Então, a gente tem 2 nomes adicionais, além de sensibilidade e especificidade, já começa a aparecer aqui alguns desses outros nomes, o falso positivo e o falso negativo.
O falso positivo é aquele indivíduo que tem um resultado positivo para o teste, mas ele não tem o vírus. O falso negativo é aquele cara que é negativo, o teste é negativo, mas de fato ele carrega o vírus. Essas probabilidades de falso positivo e falso negativo, elas são extraídas diretamente dessas daqui de cima. Por exemplo, qual que é a probabilidade de um indivíduo ser falso positivo? Quer dizer, você está querendo assim, o indivíduo, ele não tem o vírus, mas o teste dá positivo. Então, qual que é essa probabilidade? Ela vai ser 0,05, porque é 1 menos o 0,95. Aqui, ó. Aqui em cima, a gente tem, se o indivíduo ele é V-, ou ele é T+, ou ele é T-. Só tem essas duas possibilidades. Se você já tem aqui que a probabilidade dele ser T- é 0,95, a probabilidade dele ser a outra coisa possível, que é T+, que é essa aqui, vai ser 1 menos o 0,95. E a falso negativo é do mesmo jeito. O falso negativo, ele está aqui. A gente está no mundo do V+. Aqui, tá? O indivíduo é V+. E você quer saber a chance dele ser T-. Mas aqui em cima eu já te dei a chance dele ser T+. E ele só pode ser ou T+, ou T-. Se ele for V+, só tem essas duas possibilidades. E, portanto, essa probabilidade aqui e essa outra tem que somar 1, que são todas as possibilidades que existem para um indivíduo V+. Então, dado que essa probabilidade aqui é 0,99, essa outra aqui de baixo vai ser o complementar, então, que é 0,01. Ok, então, a partir das frequências na tabela de... Essa daqui é chamada tabela de confusão do resultado do teste, é um nome também que aparece lá em classificação, de maneira geral. A gente tem, então, a situação real aqui, a situação do teste, e a gente tem, como vocês viram anteriormente, a gente tem essas duas probabilidades aqui, a sensitividade e a especificidade. E a gente pode completar essa tabela colocando aqui também o 1 menos a sensibilidade, que é a probabilidade do falso negativo, e do lado de cá, 1 menos a especificidade. Veja que aqui essas probabilidades aqui ao longo dessa linha somam 1 no total aqui. Aqui também somam 1. Essa e essa outra aqui, é 1 menos a outra. Mas a gente não quer simplesmente essas duas. A gente quer algo mais. Mais importante do que calcular essas probabilidades aqui, que o laboratório entrega para a gente como sendo características, propriedades do teste diagnóstico que você vai fazer, mais importante são as probabilidades inversas. Quer dizer, o médico, ele tem em mãos o resultado do teste. Ele, ao invés de ter a situação real do paciente, V menos ou V+, o que ele tem em mãos é o resultado do teste, que pode ser T+, ou T-. É isso que ele tem em mãos. Vamos imaginar que o paciente saiu de lá, está chegando, e ele tem um resultado T+. Dado que ele tem esse resultado T+, qual que é a probabilidade de que ele tenha o vírus? Então, o que a gente está querendo é essa probabilidade aqui. A probabilidade de V+, condicionado no evento T+. O que o laboratório tem são as probabilidades reversas aqui. Ele tem as 4 probabilidades, né? A gente viu aqui anteriormente, ó. Ele tem o T+, dado V+, ele tem o T-, dado V+, ele tem o T+. Sempre se você colocar qualquer V, V+, ou V- do lado de cá, no condicional, você tem as duas possibilidades de T+ ou T-, você tem essas probabilidades, essas 4 probabilidades aqui. Mas eu não quero isso, eu quero essa outra do lado de cá. Então, do mesmo modo, eu quero também saber o seguinte, se um indivíduo chegar aqui no meu escritório e no meu consultório e o resultado dele for T-, eu quero saber com que probabilidade, qual que é a probabilidade de que ele seja realmente V-, de que eu possa mandar ele para casa e deixar ele aliviado do risco de ter o vírus. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa a regra de Bayes. Mas para isso, como vocês viram antes, a gente precisa ter uma estimativa, pelo menos, do V+. A gente precisa ter duas estimativas, a probabilidade do T+ e do V+. Vamos começar com essa daqui. A gente precisa ter uma estimativa dessa quantidade. Então, se você tiver essa estimativa, a gente vai até poder usar a regra de Bayes para obter as probabilidades inversas. O que é o V+? V+, é a chance de um indivíduo da população brasileira, escolhido ao acaso, ter o vírus, ser positivo para o vírus.
E eu falei lá na frente que eu tinha uma estimativa grosseira para isso. Como que a gente tem isso? Bom, não vamos entrar aqui nesse caso. Os epidemiólogos estudam, tentam pensar sobre isso, faz um monte de estudos adicionais e tem essa estimativa. Possivelmente essa estimativa pode ser muito errada, pode ser, ou muito errada aqui, ela pode ser, às vezes, talvez não seja 0,001, mas talvez você tenha um zero a menos aqui, seja só 0,1, ou talvez seja menor ainda do que essa, de uma ordem de grandeza menor. Bom, não tem problema. A gente considera um espectro, considera as possibilidades. Eu vou fazer o cálculo usando essa probabilidade aqui, mas depois você verifica o que vai acontecer se você trocar essa probabilidade, que é só uma estimativa grosseira. Então, o que aconteceria, o que vai acontecer depois que eu fizer os cálculos aqui, se eu voltar aqui atrás e trocar essa probabilidade para 0,1, 0,01, né? Tirar um desses zeros aqui. Então, se a presença do vírus for muito maior do que eu estou imaginando, será que a minha conclusão final lá vai ser muito diferente? O quanto que ela muda? Então, você faz uma análise de quão sensível, de quão robusto é o seu resultado, dado que você está começando aqui com uma estimativa meio grosseira do que seria a presença do vírus. Então, é isso aqui que eu acabei de explicar. Então, vamos lá. Pela regra de Bayes, então, voltando lá atrás na regra de Bayes, o que eu estava chamando antes de A e B, etc., está aqui. Esse cara aqui é o A, esse aqui é o B. Então, para você ter A dado B, você tem que pegar o B dado A, vezes o V+, vezes o T+. Então, tá aqui. Esse cara veio do meu experimentos lá que o laboratório fez, considerando só o grupo de pessoas que têm o vírus. Eu verifiquei com a porcentagem deles que o teste deu positivo, isso foi 0,99. E aqui a estimativa grosseira de qual que é a presença do vírus na população está aqui. É 0,1% da população, então, transferido em termos de probabilidade, o número entre 0 e 1, fica essa quantidade. Falta essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de baixo significa o seguinte: qual que é a chance de eu pegar um indivíduo qualquer da população, seja ele V+, seja V-, não estou falando o que ele é, não estou condicionando nisso, e qual que é a chance do teste ser positivo? Uai, parece meio complicado fazer isso aqui, né? Como é que eu vou calcular isso? Então, aqui é que vem a parte da expansão. A gente vai obter esse T+, usando um truque muito útil baseado em interseção de conjuntos. Esse truque que eu vou fazer, eu vou explicar ele em detalhes, porque ele é importante não só aqui na regra de Bayes, mas ele vai aparecer vezes sem conta ao longo do curso, tá? Então, vamos lá. Eu quero calcular a probabilidade desse evento T+, que está aparecendo aqui dentro, que é essa bola. Aqui dentro teria todo o espaço amostral, todas as possibilidades, e o tamanho desse conjunto, relativamente a esse outro aqui, representa a probabilidade do T+. E é assim que a gente vê nesses diagramas de Venn. Então, aqui parece que o T+, aqui seria da ordem de 25%, talvez 0,25, né, que dá mais ou menos um quarto da área desse retângulo. Essa bola aqui, essa elipse, é mais ou menos um quarto da área do retângulo. Bom, mas esse mundo, que é o mundo de todas as possibilidades, ele pode ser dividido em dois grupos. O grupo dos V-, que ficam do lado esquerdo aqui dessa linha vermelha, e o grupo dos indivíduos que são V+, que é esse outro grupo do lado de cá. E, então, eu decompus o espaço amostral, ômega, nesses dois conjuntos, no conjunto V+, união com o conjunto de indivíduos que são V-. Então, eu posso também decompor o evento T+, que é essa elipse, em dois conjuntos, em dois subconjuntos, né? Aquele conjunto que é o T+, interseção com o V+, que é essa parte vermelha, e o conjunto que é o T+, interseção com V-, que é o verde. Aqui, na forma de notação de conjuntos, né? É essa interseção aqui, união com essa outra. Isso é o conjunto T+. Observa que essa daqui é uma união de dois conjuntos disjuntos. Esse conjunto daqui é disjunto desse conjunto, porque você não pode ter um indivíduo que, ao mesmo tempo, é V+, e V-. Ele não pode ter o vírus e não ter o vírus ao mesmo tempo.
Então, a gente vai usar aqui agora propriedades que a gente aprendeu lá atrás de probabilidade. Essa decomposição aqui ela é muito útil, muito importante, e você veja depois com cuidado, com carinho, olha ela com atenção. Quer dizer, toda essa representação aqui muito simples, ela pode ser escrita matematicamente assim. A probabilidade do evento T+, é a mesma coisa que o T+, interseção com o espaço amostral completo. Todo mundo ou é V+, ou é V-. Então, a união desses dois grupos aqui, ela é o espaço amostral completo. Então, falar T+, ou falar T+, interseção com o mundo, você fica com T+. Então, agora eu vou usar a propriedade elementar de conjunto, vou fazer uma propriedade distributiva aqui, vou distribuir a interseção para esses outros dois. Então, isso aqui fica escrito, o T+, né, como sendo a união de dois eventos. O evento do T+, junto com o T+, e o T+, com o V-, que é essa união aqui. Né? O T+, é esse cara aqui e esse outro aqui, o vermelho e o verde. Então, tá aqui, o vermelho e o verde. Bom, agora nós vamos usar uma das propriedades que a gente sabe que são válidas para probabilidades de maneira geral. Não interessa sobre o que você está falando. Se você tem um mundo onde as probabilidades estão definidas, se você tem dois eventos, dois conjuntos, que são disjuntos, que não têm interseção, a probabilidade da união desses dois conjuntos é a soma das probabilidades de cada um deles. Essa é uma das propriedades fundamentais, na verdade, é um dos axiomas que a gente tem lá do Kolmogorov. Para que alguma coisa seja a probabilidade, ela tem que respeitar isso daqui. Então, vamos lá. Aplicando a propriedade, essa união aqui, então, se transforma em soma. E agora, esse pedaço que está aqui dentro, eu vou reescrever isso como uma probabilidade condicional. Essa interseção pode ser escrita como sendo essa, e na direção que eu tenho, né? Eu não sei calcular V+, dado T+, mas eu sei calcular, dado V+, o que é T+, que o laboratório fez esse cálculo. Então, eu vou escrever essa interseção, aproveitando lá a definição de probabilidade condicional, né? Essa interseção aqui é a mesma coisa que essa condicional, vezes o que deveria estar no denominador da condicional, que é o V+, que está aqui. Lembrando que essa estimativa para quantas pessoas da população têm o vírus, quantos estão infectados, eu tenho uma estimativa grosseira para isso daqui, para essa proporção da população, que é esse cara que está aqui embaixo. E mais tarde, se eu ficar meio em dúvida, eu achar que essa minha estimativa é muito grosseira, eu vou voltar nos cálculos e trocar esse cara por um outro número que eu acho que pode ser outra possibilidade e ver o quanto que meus cálculos vão variar quando eu trocar isso daqui por um outro valor que pode ser, sobre o qual eu não tenho muita certeza. Então, esse pedaço aqui ele é calculado, né? Quer dizer, essa primeira parte. Essa segundo termo aqui é de maneira semelhante. Eu vou fazer o condicionamento agora, que eu conheço, usar a probabilidade, transformar isso daqui num produto de coisas, onde aqui aparece essa condicional que eu conheço, dado que eu estou num grupo que não tem o vírus, com que frequência eles respondem T+, isso é 5%. A especificidade do teste, né, ela era 95%, 0,95%, que era quando aqui eu tinha o T-, então o T+ é 1 menos isso, dá 0,05. Está naquela tabela anterior que a gente viu. E aqui é o V-. Eu tenho o V+, ou o indivíduo é V+, ou ele é V-. Se essa daqui é a proporção que está infectada, essa daqui é a proporção que não está infectada, 1 menos esse pedaço. Então, isso aqui pronto. O T+ vira, com base no cálculo do V+, a única coisa que eu preciso realmente é a probabilidade do V+, esse cara que está aqui embaixo, ele pode ser deduzido e ele aparece aqui embaixo assim. Então, na verdade, quando eu estava falando lá atrás, na regra de Bayes, que eu precisava desse camarada e desse camarada aqui, na verdade, o denominador aqui, ele pode ser deduzido se você tiver esse cara. Então, de fato, você só precisa desse pedaço
e desse pedaço aqui para obter esse outro aqui de baixo. Tá? Então, esse último aqui ele é deduzido usando essa regra importante aqui. Essa maneira de fazer essa decomposição aqui. Então, finalizando, a gente tinha já essa parte aqui do numerador, na regra de Bayes, eu acabei de obter o denominador e pronto. A gente, então, encontra a probabilidade desejada que, se um indivíduo tem um teste positivo, se ele está com um teste positivo na mão, qual que é a chance dele ter realmente o vírus? Aqui, olha, é 2%, né? A probabilidade é 0,02, mais ou menos, o que daria 2% de chance do indivíduo estar desse, se ele tiver o vírus, desculpa, se ele tiver o teste, é só 2% de chance. Isso. Então, observa, se ele tiver o teste positivo, a chance de que ele realmente tenha o vírus é muito baixa. É 2% só. Quer dizer, se ele recebeu, embora o teste tenha uma alta sensibilidade e uma alta especificidade, se ele receber um teste positivo, isso não é nem de longe o fim do mundo. Calma aí, calma. Tem uma chance alta de que você não tenha o vírus. Então, bom, isso que eu acabei de falar. E você pode calcular também a probabilidade inversa. Assim, o que acontece se o indivíduo tiver um teste negativo? Se ele tiver um teste negativo, qual que é a chance de que, na verdade, ele realmente seja V-? Aí é só voltar aqui, é o mesmo raciocínio do que eu fiz antes, e aí você encontra uma probabilidade altíssima. Então, o cara chega o médico está lá e pegou o resultado do paciente dele. É ter menos? É ter menos. Olha, o cara pode ir para casa tranquilo, porque a chance de que ele não tenha o vírus é realmente espantosamente alta, né? Muito grande. É muito inverossímil que ele não tem mais nada para fazer, tá? Pode ficar aliviado, se você sentir mais alguma coisa, volta aqui. Agora, o indivíduo está lá no médico, o médico pegou o teste dele, é positivo, olha, dá para concluir com alguma razão que ele tem o vírus positivo? Não. Na verdade, é muito mais provável que ele não tenha o vírus do que ele tenha o vírus. Então, para que você vai fazer um teste? Na verdade, esses cálculos, você vai fazer o teste, sim, mas esses cálculos estão mostrando por que a gente não faz um rastreamento em massa na população brasileira para aquele vírus. Porque essa probabilidade aqui, a gente acabou de ver, ela se o teste é negativo, o cara com alta probabilidade é V-. Então, né, a chance de você ter... Esse erro aqui é muito pequeno, é muito próximo de zero. O teste não detecta... Se teste não detecta, a chance de você estar infectado é muito baixa. Ok, ótimo, maravilha, isso aqui é perfeito. Mas aquela outra probabilidade ela é complicada. Quer dizer, dado que o teste é positivo, é muito grande a chance de que você não tenha o vírus. Ou seja, quase todos detectados pelo teste, eles não estão infectados. 98% das pessoas detectadas pelo teste não estarão infectados. Mas será que então a gente não faz isso assim? Você faz o rastreamento em massa, vai pegar um tanto de gente. A maioria desses caras que você vai pegar com teste positivo, eles não estão infectados. Mas aí você separa esses caras, faz uma análise mais detalhada, olha eles com mais cuidado. Não seria Bom, vamos ver. Quantas pessoas que dariam positivas, falsamente ou corretamente, se você fizer o teste? Isso é, quantos apareceriam se a gente fizer o teste para todo mundo? Fizer em massa o teste, exigir que todo mundo faça. A gente tem 200 milhões de habitantes, vezes o T+, a gente obteve esse T+, aqui anteriormente, não sei se vocês lembram, aquele cálculo lá, o truque lá da união e tal, dividindo a interseção. Então, fazendo esse produto aqui, daria 10 milhões de pessoas. Então, se você fizer o teste na população brasileira inteira, se você conseguir uma logística que consiga aplicar o teste a todo mundo, realmente a todo mundo, você vai ter no final 10 milhões de pessoas para continuar analisando, sendo que desses 10 milhões de pessoas, a imensa maioria deles não tem HIV.
A imensa maioria desses 10 milhões de pessoas, você imagina os problemas psicológicos, sociais, logísticos, de custo, etc., que a gente teria para fazer essa aplicação e chegar nesse resultado que exigiria depois um acompanhamento extensivo, muito mais intenso desses 10 milhões, muito mais testes, muito mais custo, para tentar identificar quem dentre deles que realmente os 2% que estariam realmente infectados. Esses problemas que eu acabei de mostrar, mostram-se quais são as dificuldades de você garantir um teste em todo mundo. O custo envolvido, a baixa capacidade de separar de imediato um grupo pequeno de pessoas que teriam o teste, para você separar depois com mais custo e mais acompanhamento, né? Quem realmente tem a doença. Esses problemas todos fazem com que o pessoal de saúde pública acabe propondo outras coisas, não um rastreamento em massa, para aqueles números que eu mostrei antes, especificidade e sensitividade, mas fazer uma busca ativa entre pessoas de grupo de risco. É o que foi feito na época do HIV. Então, você falava, olha, quem é que tem mais risco? Hemofílicos. Pessoas que são hemofílicas estão fazendo constantemente transfusão de sangue. A gente até pouco tempo atrás não estava fazendo um screening, né? Não estava olhando, fazendo testes dos bancos de sangue. Essas pessoas podem ter se infectado. Nós vamos atrás delas. Quem for hemofílico, venha aqui fazer esses testes de diagnóstico. Essas pessoas têm mais probabilidade de estar infectadas. Para elas, mas aí não é a mesma coisa para essas pessoas? Não daria a mesma coisa? Não, porque essas pessoas teriam essas probabilidades aqui mais altas. Agora, não é para a população brasileira inteira. Se você pensasse na população de hemofílicos, qual que é a probabilidade do cara ter o vírus? Ela não seria tão baixa quanto essa daqui. Seria uma estimativa maior e você teria outras probabilidades diferentes lá no final. Na época, isso também gerou problemas, né, de outras ordens e tudo, mas pessoas que eram homossexuais e que estavam tendo muitos parceiros sexuais também foram recomendados que eles fizessem testes para tentar verificar se estavam realmente com HIV ou não, porque, de novo, eram grupos que tinham aquele risco de estar infectado maior do que os demais. Então, essa é uma aplicação da regra de Bayes. A gente deduziu a regra de Bayes aqui de maneira mais geral, né? Então, nessa regra de Bayes, a gente tem essa fórmula muito útil, que aquele denominador, aquela regra que eu mostrei ali, ela é chamada de probabilidade total, ou fórmula da probabilidade total. Deixa eu só mostrar o que é o caso geral. Você tem um espaço amostral, em vez de ele ser dividido só no grupo que é V+, e V-, nós podemos ter um grupo que tem várias categorias. Você divide o mundo em vários grupos. Você particiona o mundo em conjuntos. Esses conjuntos são disjuntos. Então, o ômega inteiro, o conjunto de todo mundo, é a união de todos, e não tem interseção entre nenhum par de conjuntos aqui. Era o nosso caso, por exemplo, do V+, e V-. Não podia ter ninguém que era V+, e V- ao mesmo tempo. Eram só dois conjuntos. Mas aqui a gente pode ter vários. Em seguida, para qualquer evento A, a gente vai poder escrever o evento A. Está aqui. Você pode escrever esse evento A como sendo o A interseção ômega, é a mesma coisa, que o ômega é o conjunto universal, é o conjunto universo. Então, fica a interseção, a união dos Cs aqui. Você, então, usa a propriedade distributiva de conjunto. Vai ficar a interseção C1, união com a interseção C2, ou seja, cada um desses pedacinhos separados aqui. Você quebra o A nessas interseções com os diferentes Cs. E, em seguida, você então sabe que a probabilidade do A vai ser simplesmente a soma da probabilidade desses pedaços disjuntos, esses aqui, e você pode escrever essas probabilidades, cada uma dessas interseções, nessa forma. O A dado C1 vezes a probabilidade do C1, etc. Então, acho que eu repeti aqui, esse slide está repetido. Então, na regra de Bayes, em geral vai ser o seguinte, você vai ser fácil, nós vamos assumir que uma dessas probabilidades condicionais é fácil.
Dado que você sabe que o cara é C2, dado que o indivíduo está no conjunto C2, você sabe qual que é a probabilidade de ser A. Mas o que você quer é o contrário. Dado que você sabe que ele é A, qual que é a probabilidade dele ser C2? Então, o que a regra de Bayes permite a gente é isso. Você vai obter essa probabilidade aqui se você tiver essa outra aqui de maneira fácil. Tá? E como é que você faz isso? Você usa essa regra de Bayes, que é a maneira de passar de uma para outra, e esse número que está aqui embaixo, o P de A, o que você faz é escrever esse P de A dessa forma que a gente viu aqui, ou seja, você vai usar para esse P de A aquela regra, a maneira, você vai escrever esse A usando as probabilidades condicionais que você sabe, que são fáceis de obter. Observa que aqui é um CI, né, e aqui você tem a soma sobre todos os Cs. Mas quer dizer, um desses caras aqui, um desses elementos que está nessa soma, é esse cara aqui. Quer dizer, o iésimo elemento aqui nessa soma é exatamente esse que está aqui nesse numerador. E a fórmula que aparece em geral nos livros e no livro texto e tal é essa daqui, então. A probabilidade do CI da do A é essa. Você troca essas probabilidades aqui de posição vezes o CI, e aqui embaixo você soma sobre todas as possibilidades do conjunto CJ. Essa é a forma geral da regra de Bayes. E aí, gente, tem alguns exemplos, vamos fazer aqui rapidamente. Esse aqui é só um exemplo de uso direto com mais do que 2 categorias. Imagine que um website ele tem artigos em 3 tópicos, apenas 3 tópicos: política, esportes e cultura. E as porcentagens usuais de artigos são essas aqui. 50% dos artigos são do tópico política, 40% do tópico esporte e só 10% de cultura. Então, a gente sabe que se você escolher um artigo ao acaso lá do website, a probabilidade dele ser do grupo política é 50%, a probabilidade dele ser do grupo esporte 40%, etc. Vamos pensar que a gente está construindo um classificador automático de textos que recebe como entrada um artigo e verifica as palavras presentes. Isso é fácil dele fazer. Eu quero classificar o texto em uma das 3 categorias acima. Então, como é que eu faço isso? Isso aqui, depois a gente vai ver exemplos mais avançados disso daqui, né? Mas é um exemplo assim, bastante simples aqui de como que isso poderia ser feito. Vamos imaginar que a gente, em vez de olhar todas as palavras, a gente vai focar em uma delas. A palavra arcabouço, ela aparece em 50% dos textos de cultura, e se o texto é de política, ela só aparece 30% das vezes, e aparece muito pouco em esporte. Não tem muito arcabouço em esporte, não. Então, essas probabilidades aqui somam 1. Desculpe, não somam 1. Quer dizer, o que são essas probabilidades, essas porcentagens que eu estou falando aqui? Elas, em termos de probabilidade, é o seguinte: dado que o texto é cultura, a probabilidade da palavra arcabouço aparecer é 0,50. Se for política, é 0,30. Se for esporte, é 0,5. Como é que eu sei isso? Então, eu vou chamar de A aqui o evento de que a palavra arcabouço está presente num dado artigo. Então, esse arcabouço aqui presente num artigo, num texto, é isso daqui. Como é que essas probabilidades aqui foram obtidas? É igual lá no caso do HIV. Eu tive que manualmente pedir um grupo de pessoas para ir lá na minha base de dados e pegar um grupo de artigos que são definitivamente de cultura. Eles sabem que aqueles artigos ali são de cultura. Então, eles pegaram esses artigos e eu processei esses artigos, todos eles de cultura, então, dado que ele é de cultura, e verifiquei quantos % dos artigos que são de cultura tinham a palavra arcabouço presente. Metade desses artigos tinha a palavra arcabouço presente. Peguei um bando de artigos bem grandes, um conjunto grande de artigos que são de política, sabidamente são de política. E processei esse conjunto de artigos e encontrei que a palavra arcabouço aparece em 30% deles. A mesma coisa aqui para esportes. Ela quase não aparece, mas aparece de vez em quando, 5% de vezes. A pergunta agora é a seguinte: qual que é a probabilidade de que o tópico seja cultura, dado que a palavra arcabouço está presente lá dentro?
Eu sei que o artigo, quando o artigo é cultura, a palavra arcabouço aparece bastante nos artigos de cultura, em metade deles, e quase nunca aparece no de esportes. E aparece com 30% de chance num artigo de política. Mas a única coisa que eu sei agora é o contrário. Arcabouço apareceu. E eu quero calcular a chance de que ele seja cultura. Ou seja, eu quero isso daqui. Ó. Eu quero a probabilidade. Não sei o que eu. Não sei por que eu coloquei esse E aqui. Acho que isso aqui devia ser C, né, gente? Acho que a pergunta aqui foi cultura, né? Aqui não é esporte, não. É cultura, tá, gente? Tem um erro aqui. Ó. Deixa eu anotar aqui. Então, qual que é a probabilidade dele ser de cultura, dado que a palavra arcabouço apareceu... Desculpe. Isso aqui está errado. A palavra, dado que ele é de cultura, dado que ele é cultura, a palavra arcabouço apareceu, eu já tenho, é 0,50. O que eu quero é o contrário. Eu quero a probabilidade de ser dado arcabouço. Isso aqui está trocado aqui. O que eu quero é o contrário aqui, né? Tem um erro aqui, tá, gente? Essa linha toda aqui está errada. Ou seja, isso aqui está certo. O que eu estou querendo é qual que é a probabilidade dele ser cultura, dado que arcabouço apareceu lá. Pela regra de Bayes, você volta lá na fórmula, vai ser esse cálculo aqui e vai dar 0,23. Então, dado que a palavra arcabouço apareceu, a chance dele ser cultura não é muito alta, não. Embora seja bastante comum que a palavra arcabouço apareça nos artigos de cultura, o fato da palavra arcabouço ter aparecido não indica, não imediatamente leva à conclusão de que cultura é o tópico mais provável. A gente teria que calcular, dado que a palavra arcabouço apareceu, a chance dos outros tópicos, e se você fizer isso, você vai ver que o tópico política é o tópico mais provável se você estivesse baseando apenas na presença da palavra arcabouço. Como é que a gente faz esse cálculo, esse tipo de classificação de texto de maneira usual? Bom, eu não olho só a presença da palavra arcabouço, eu tenho que olhar a presença de várias outras palavras. A gente vai ver daqui a pouco um método chamado Naive Bayes, que expande esse resultado que a gente fez aqui, usando não só uma palavra, mas várias outras palavras, as palavras do dicionário, né, todas elas. Eu vou deixar esse último exemplo aqui, para quem quiser ler depois, por conta própria, mas eu acho que esse exemplo anterior ele é suficiente para falar sobre a regra de Bayes. Então, vou deixar esse exemplo. A gente falou de independência de dois eventos, A e B, a gente falou anteriormente disso, né? Eles são chamados é o nome que a gente dá, eles são independentes se o P da interseção é o produto ou, de maneira equivalente, se a probabilidade condicional de A dado B é igual ao P de A, ou seja, condicionar em B não altera a probabilidade. Você tem uma probabilidade P de A, se você agora falar, não, eu vou te dar uma informação a mais, o B aconteceu, isso não muda a chance da ocorrência do A, ela continua igual ao que era antes. Então eles são chamados de independentes, se isso aqui acontecer, ou ainda, se isso daqui acontecer. Qualquer um dos dois, se isso daqui acontecer, isso aqui também tem que acontecer e vice-versa. Isso vai estar na lista de exercícios para você mostrar que não importa a ordem que você está usando aqui, nesse condicional. Você chama de independente qualquer uma dessas duas aqui, porque uma é deduzida da outra. E quando a gente tiver vários eventos, não só A e B, mas é 1, é 2, etc. Infelizmente, não basta olhar os pares de eventos e verificar a definição acima para todos, para cada par de eventos. Então, os eventos, é 1, é 2, é N, eles são chamados de eventos independentes se qualquer combinação, qualquer subconjunto desses eventos, se você pegar qualquer subconjunto deles, a interseção de todos eles, não só 2A2, né, mas qualquer 2A2, 3A3, 4A4, qualquer combinação é igual a esse produto que está aqui. É possível, e são chamados então de eventos mutuamente independentes, é possível, a gente não vai fazer isso aqui,
Mas é possível você bolar exemplos em que os 2 a 2 eles são independentes, mas quando você considera 3 eventos, aparece uma dependência entre eles. A gente pode deduzir também que se você, por exemplo, tiver 3 eventos que são independentes, então o C, um deles aqui, vai ser independente também de qualquer tipo de combinação de conjuntos que você fizer. Por exemplo, o evento A interseção B. Se A, B e C são independentes, o C também vai ser independente de A interseção B, vai ser independente de A interseção BC, etc. Isso também vai estar na lista de exercícios para você mostrar isso daqui, que é essa conclusão. Se os eventos são mutuamente independentes, se aquela definição aqui anterior vale, então, claro que se você pegar pares de eventos, eles serão independentes. Então, você tem a independência para par. Se eles forem mutuamente, qualquer par de eventos independentes. O resultado curioso é que a conversa, né, a situação inversa, não é verdade. Você pode ter eventos independentes, cada par de eventos independente um do outro, para todos os pares, mas você consegue, ao juntar mais do que 2, você ter dependência entre eles. Existe aí algumas informações, uma leitura opcional na página da disciplina, uso prático dessa distinção aqui de independência para par ou independência mútua. Tem uma técnica lá para compartilhar senhas em criptografia, ela aparece, mas não vou deixar isso como leitura opcional, se você quiser estudar mais esse assunto. Com isso, a gente termina essa parte bem introdutória do curso, e eu vou passar agora para praticamente um exemplo de aplicação dessas ideias que a gente viu de probabilidades condicionais e alguns... Em suma, uma aplicação dessas coisas usando uma técnica de classificação um pouco mais sofisticada do que essas que a gente viu. Talvez algum de vocês já tenham visto, que são as árvores de classificação. Deixa eu ver aonde que eu deixei isso aqui. Acho que eu tinha aberto aqui. Pois é, eu não pus aqui. Esse é um material que eu deixei, eu fiz uma apresentação do curso. Deixa eu ver aqui se... Será que lá na página do curso ainda está lá na parte antiga? Deixa eu ver. Não, não está. Estupidamente, eu fiz esse material no Google Drive, e acho que burramente eu apaguei lá do Google Drive e salvei esse arquivo como um PPT, e aí essa porcaria aqui trocou, eu estou no OpenOffice, aí ele está abrindo todo desconfigurado. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Eu precisava passar ali para uma máquina Windows para rodar isso daqui para aparecer corretamente. Acho que quanto tempo a gente ainda tem de aula? 36. Eu acho que eu vou fazer isso, gente. Eu vou entrar ali no meu outro, porque eu fiz essa Professor, porcaria aqui. às Oi. vezes você pode mandar o PowerPoint para alguém e solicita o controle, aí você consegue controlar alguém que está com Windows já. Às vezes é mais rápido. Bom, tem alguém aí? Excelente, excelente. Poxa, precisa estar vendo o que é. É bom ter aluno inteligente na turma. Alguém aí, deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui na página do curso, então. Eu tenho o Windows se quiser usar o meu aqui. Legal, pode vai em frente aí, mas deixa eu subir ele aqui. Então, deixa eu ver, como é que eu faço aqui para... Tem como colocar ele aqui? Tem, né, na página do curso, né? Deixa eu ver aqui. Ou pode me mandar por e-mail às vezes também. Então, qual que é o seu e-mail? Põe aqui no chat.
Dá para mandar o arquivo no chat também. Também tem. Você compartilha o arquivo no chat, ele pega e vai passando. Você pega, acho que arrastando o arquivo para o chat, ele Onde deve... tem a bolinha. Ok. Deixa eu ver aqui. Onde que estava o arquivo mesmo? Ô, Renato, você também pode abrir ele pelo Google. Lá no Google tem aquela parte de apresentação, você abre, manda abrir o documento PowerPoint. Deixa eu ver aqui então. Será que ele vai melhorar a configuração? Deixa eu ver aqui nisso. Renato, esses slides, com esse exemplo do arcabouço aí, eles estão desatualizados lá no site da disciplina ainda, né? Arcabouço? Que arcabouço? Esse exemplo que o senhor deu agora da probabilidade lá não? dos artigos, os slides que estão lá no site, eu pelo menos não vi. Então, assim, praticamente todos os slides estão iguais, esse finalzinho só que eu não... Legal, obrigado aí por ter falado. Então eu vou checar isso, tá? Deixa eu pôr aqui também como tarefa, senão... Ok. Cadê aqui? Isso aqui foi um material de um curso que acabou que... tá vendo? Ele não abriu direito, não. Ele está todo ruim aqui. Eu não sei se mesmo mandando para vocês com o Windows, se vai funcionar. Ele não é... Deixa eu ver aqui. Vamos ver o resto. Acho que está melhor. Legal. Vamos seguindo aqui. Acho, mais ou menos. Desconfigurou um pouco. Não eram essas cores, não. Então, mas paciência. Vamos lá, então. Então, gente, agora a gente vai começar. Tem alguma pergunta até agora? Onde que é mesmo para mostrar? Não? Então tá. Então vamos lá com árvores de classificação. Essa é uma árvore de classificação e é chamada também de árvores de regressão. São duas coisas. A gente vai focar aqui na árvore de classificação agora. E depois, se for pedir para vocês verem no final, qual dessas duas imagens aqui, essa daqui é um pintor famoso, chamava Pierre Mondrian, e essa daqui é a tela típica dos quadros dele. Isso aqui, claro, que é um conjunto de árvores. Depois vocês me digam no final qual dessas duas imagens são a melhor para ilustrar as árvores de classificação. Mas qual que é a ideia? A ideia dessas árvores de classificação é que agora a gente não tem mais só duas observações, duas variáveis, vírus e não vírus, e teste positivo e negativo. Não. A gente vai ter um conjunto grande de dados. Essa daqui, por exemplo, é um resultado de uso da árvore publicado por pessoas da área médica, tentando identificar indivíduos que são autistas. Então, com base num conjunto de informações, você tem uma coisa de interesse que é identificar um indivíduo como autista ou não autista. É isso que eu gostaria de fazer. Como que eu faço isso? Eu uso um conjunto de variáveis adicionais para tentar identificar isso. Eu quero obter qual que é a probabilidade dele ser autista, dado não o resultado de um teste diagnóstico positivo, mas dado o resultado de um conjunto de variáveis. Um indivíduo que tem essa variável aqui, que eu não me lembro, não sei se eu coloquei aqui, está aqui. Esse é o artigo. Eles estão tentando classificar os autistas e não autistas com base
Tá até aqui, ó, a informação. Eu volto lá na árvore daqui a pouco, mas é só para eu mesmo me lembrar das variáveis. A ideia era que um dos pedaços do cérebro, o lobo temporal, ele seja anormal no autismo. Era o que esses médicos estavam investigando aqui nesse artigo. Análises volumétricas do cérebro diretamente geralmente não revelam isso. Então, esses caras aqui, nesse artigo, tentaram usar uma árvore para distinguir entre indivíduos com e sem autismo, baseados em variáveis que eram extraídas a partir de imagens de ressonância magnética. E a árvore que eles obtiveram, eles usaram uma árvore de classificação, que é essa técnica que a gente vai aprender agora, mostrando que a distinção entre indivíduos autistas e não autistas baseia-se numa relação entre o volume, aí eu botei em inglês aqui, porque eu não sei exatamente como é que escreve isso em português, né? Uma técnica, palavras muito técnicas, mas é o volume dessa massa cinzenta, fusiforme, giros aqui, e a massa branca é o volume do lado esquerdo disso, o volume, o right temporal stem, eu não sei exatamente como é que mede isso daqui, o que isso aqui significa, mas é alguma coisa medida a partir dessas imagens, e uma outra coisa medida nessas imagens é o tal do right inferior temporal gyrus gray matter, que é essa outra variável aqui. Tudo isso aqui é numérico, tá? Tudo isso sai um número no final classificando isso. E aí a árvore, o resultado é isso daqui. Você tem 57 indivíduos que são 33 autistas e 24 não são. Esses são indivíduos que são, você já sabe, porque você estudou eles bastante tempo, por um longo período, foi avaliados com um bando de pessoas, psicólogos, médicos, etc., testes, e agora o que eles estão tentando fazer é um processo para a identificação disso daqui, que seja barato, rápido e efetivo, e que você possa fazer logo que você tiver alguma suspeita, você faria o teste. Então, com base num conjunto de pessoas que sabidamente são autistas e outras crianças que não são autistas, você faz a imagem de ressonância magnética nelas, mede então essas 3 variáveis aqui que eu expliquei anteriormente, e logo a árvore, o que a gente vai aprender é uma técnica que vai falar o seguinte, olha, quando você tiver essas 3 variáveis, foca inicialmente nessa daqui, essa primeira, LFGGM, e olha para o valor dela. Se essa variável, que é uma medida de volume, ela for menor do que essa quantidade aqui, você vem aqui para a esquerda. Se ela for maior do que esse valor aqui, você vem para a direita. Quando você fizer isso, você vai ter, essa variável, ela consegue discriminar rapidamente pessoas que são do grupo que não é autista, do grupo que são autistas. Só essa variável, sozinha, quando você faz isso, só no 57 aqui, né, porque não é uma amostra tão grande, mas ela consegue imediatamente separar esse lado aqui, essas pessoas que têm isso aqui pequeno, nenhum é autista e 14 são controles. Então, aparentemente, pessoas que são autistas não têm essa variável muito pequena. Pessoas que têm essa variável pequena parecem que são, na grande maioria das vezes, pessoas que não são autistas. Então, todos os 33 autistas vieram para o lado de cá na árvore, que é o lado em que essa variável é maior do que 3,52. Os 33 estão aqui, mas não é todo mundo. Tem algumas pessoas dos controles, dos 24, 14 vieram para cá, mas 10 vazaram para esse outro lado, estão misturados com os autistas. Então, a gente vai continuar olhando esse nó da árvore e tentando usar variáveis, pode ainda ser essa daqui, continuar olhando essa daqui, outros valores acima desse daqui, ou alguma dessas outras variáveis. Por razões que não estão claras ainda, essa árvore ela decidiu usar a segunda variável aqui, RTS. Olhando para essa RTS, ele consegue de novo separar pessoas, agora as pessoas que são autistas, consegue criar um nó onde só aparecem pessoas autistas. Então, quando esse RTS é baixo, quer dizer, quando o LFG é alto, e o RTS é baixo, quando você segue esse caminho aqui, se você cair nessa caixinha, você com alta probabilidade você deve ser autista. Só autistas praticamente caem aqui. Controles não caem.
Os controles estão aqui, 18 autistas vieram para cá, sobraram ainda 15 autistas aqui que vieram para esse lado, que é o RTS maior do que 0,93. E aí, o que é feito aqui agora, nessa caixinha, você ainda faz mais uma nova subdivisão, olhando para essa terceira variável que está aqui. Ao olhar para essa terceira variável, com base nesse critério aqui, nesse ponto de corte, você, de novo, separa agora em duas caixinhas. Para um lado, vem pessoas que só são controles, dos 10 aqui, 5 controles vêm para cá, que tem essa variável alta, e nenhum autista, e do lado de cá aparecem ainda uma caixinha que, infelizmente, ainda não é pura, não é perfeita, pura no sentido de ter só uma das duas categorias, autistas ou controles, tem ainda uma mistura entre eles, mas a gente tem razões para acreditar que nada muito melhor do que isso pode ser feito daqui para frente. A gente tem razões que eu vou explicar mais tarde como que a gente para com essa árvore que está aqui, a gente não prossegue com ela. Então, quando a gente termina aqui, o que a gente termina é com uma árvore aonde você, para novos indivíduos, que você ainda não sabe se são autistas ou controles, você faz uma ressonância magnética neles, obtendo então o valor dessas 3 variáveis, e para esse novo indivíduo, para o qual você não sabe o diagnóstico, se ele é autista ou não, você vai passar ele por essa árvore. Ele vai cair em um desses nós, uma dessas folhas terminais aqui. Ele tem que cair em uma dessas, com base nessas variáveis aqui. Então, ao passar, você olha logo o valor dessa variável LFG. LFG foi menor ou maior do que 3,52? Se foi menor, vem para cá, acabou aqui, parou aqui, e você já classifica ele como controle, que é o que mais aparece aqui dentro. Tá? O que mais aparece aqui. Se, por outro lado, o LFG, na verdade, foi maior do que 3,52, você vem para cá e você ainda não acabou. Você agora tem que olhar a variável RTS. RTS foi pequeno, menor do que 0,93, você vem para cá e, de novo, aqui você interrompe o algoritmo e classifica o indivíduo como autista. Se, por outro lado, ele vier para cá, o RTS for maior do que 0,93, ainda não terminou a história, você vai olhar a terceira variável e, se ela for pequena, você vem para cá. Você aqui dentro, entre autistas e controles, você talvez classifique ele como autista, a gente vai ver um pouquinho mais depois, não é tão óbvio assim, né? Mas, bom, a gente vai ver, a gente vai ter uma classificação aqui, e do lado de cá vai ser autista, do lado de cá, e do lado de cá, se vier para cá, você vai classificar ele como não autista, como indivíduo que não sofre de autismo. Então, essa é a ideia, e essa técnica ela é usada em várias outras. É uma técnica extremamente popular. Ela é popular por várias razões. Ela é visualmente muito fácil de entender, como é que é a classificação, como é que as variáveis entram aqui, como é que elas afetam, e é agradável de ver. Ela tem outras vantagens que eu vou mencionar daqui a pouco. Então, ela é bastante popular. Estão aqui alguns exemplos que eram de interesse maior para o pessoal da Petrobras, que para quem eu fiz esse trabalho aqui, era uma árvore do paper também que apareceu. Você tinha agora, na verdade, não 2 categorias, mas você tinha 4 categorias para classificar. Ops, desculpe. Droga. Você estava classificando poços de petróleo, tá? A partir de informações que vêm da perfuração do poço. E você tem essas classes aqui para classificar o poço que você tem em mãos. E as características que você tem, que foram medidas ao longo do poço, são essas que estão aqui, que é o grau de porosidade, etc. Um monte de coisas técnicas que são medidas no poço. E aí você, usando essas características, você passa por essa árvore. Então, a ideia é poder classificar, calcular uma dessas classes aqui a partir disso. Você tem que ter um bando de dados onde você tem a classe real e essas características. Você treina o seu algoritmo para ele aprender como usar essas features para classificar, para achar as classes que estão aqui, né, uma das 4 classes. Depois que você treina o seu algoritmo, o objetivo você chega num novo poço,
você coleta essas características aqui, que são fáceis e baratas de obter, e rapidamente obtém, então, uma classificação para elas, sem precisar fazer um estudo muito detalhado dessas coisas aqui. Automaticamente, você passa o novo poço pela árvore, olhando essas variáveis, cada uma desses caminhos aqui, eles dependem única e exclusivamente dessas variáveis, cada uma delas. Então, por exemplo, ao chegar aqui nesse ponto da árvore, você vai olhar essa variável φ, que é porosidade, você vai olhar se essa porosidade, nesse momento, ela é maior ou igual a essa quantidade. Se for maior ou igual, você vem para cá. Se for menor, você vem para cá. E você segue fazendo esse caminho. Aqui está mostrando só esse caminho que está mais escuro, né? As variáveis que são... não está se mostrando aqui, por exemplo. Essa daqui foi baseada também numa dessas variáveis aqui. Se for maior do que alguma coisa, vem para um lado. Se for menor do que alguma coisa, vai para o outro lado, etc. Aqui a gente vê as variáveis que são... E a classificação final. Se alguém cai aqui dentro, o poço é classificado como 2, cheio, argila. Então, como que essa técnica ela é usada? Vamos fazer uma visão rápida aqui, a gente vai completar isso na próxima aula, mas eu vou começar pegando outro exemplo ainda diferente. Vamos imaginar que eu estou fazendo uma análise de risco de crédito. Isso aqui é uma técnica super usada também em todas as instituições financeiras. Isso é um dos trabalhos básicos que gente da área de ciência dos dados tem que mexer. É um problema já bem padronizado. E são indivíduos que receberam crédito no banco no passado, e para esses indivíduos, como eles já são do passado, eu já sei se eles pagaram de volta ou não pagaram o crédito recebido. Então, ele vai ser classificado como 0 ou 1, que está aqui nessa coluna, classificado como 0 ou 1, dependendo dele ter pago ou não no passado. E vou usar apenas 2 categorias. Na verdade, na prática, eu gostaria de usar muito mais categorias, eu vou usar muito mais features, muito mais características, mas, por enquanto, para explicar o método, vou usar apenas 2, e depois, para generalizar para muitas, para 20, 30, 40, 50, é muito fácil. Não vai ter nenhuma dificuldade se você tiver entendido com 2. Então, essa é a ideia. Você tem para cada um desses indivíduos que já solicitaram crédito para mim e para quem eu já vi qual que foi a resposta que eles me deram, se eles pagaram ou não, eu tenho 2 variáveis que eu acho que podem estar associadas com a probabilidade dele me pagar de volta o crédito. Que uma delas é a renda mensal que esse indivíduo tem e a idade que ele tem. Então, eu tenho aqui o espaço das minhas variáveis. Nesse eixo aqui eu tenho a renda do indivíduo, nesse daqui eu tenho a idade, e cada indivíduo da minha base ele pode ser colocado aqui como um pontinho, um ponto nesse espaço, indicando aqui nesse eixo a idade dele e aqui embaixo a renda. Eu tenho vários indivíduos, eles estão aqui. Essa é a amostra inteira. Tem uma terceira variável que é se eles responderam, se eles me pagaram de volta ou não. Então, eu vou identificar os bons e os maus pagadores aqui. Os bons pagadores são as estrelas e os maus pagadores são as bolinhas. Eles estão aqui identificados. Então, eu tenho a renda e a idade de cada indivíduo e aquela resposta binária que eu tenho para cada um. Se ele foi um bom pagador ou um mau pagador. A ideia é tentar obter, separar aqui com base nas variáveis renda e idade, separar os 2 grupos. Separar as bolinhas das estrelinhas. Então, como que a gente pode separar esses 2 grupos? Uma maneira, talvez, seria... Deixa eu apresentar aqui uma maneira de tentar separar os 2 grupos, e eu vou criar, então, extratos aqui, com base na minha renda e idade. Eu estou criando grupos, estou criando 3 grupos, esse grupo que está aqui, esse grupo que está aqui, e esse grupo que está aqui, e essa é uma tentativa de separar, de isolar os bons e os maus pagadores. E essa tentativa é uma grande porcaria, né? Eu não consegui separar direito. Todos os grupos que eu criei aqui, todos os extratos que eu fiz, eles misturam bons e maus pagadores. Então, por exemplo, baseado na renda, se eu pegar uma renda aqui abaixo de R$6.000, o que eu tenho é um grupo de indivíduos que são bons pagadores e maus pagadores aqui dentro, quase que em igual proporção, inclusive. A mesma coisa nesse outro grupo aqui, nesse outro grupo. Então, essa daqui é uma má separação.
Uma separação bem melhor é essa daqui. Essa é uma separação interessante. Quer dizer, é uma separação que está falando assim, olha, pega um indivíduo e olha a idade e a renda dele. Olha a renda dele, se ela for menor do que 13 mil, né, que a gente está aqui, e se a idade dele for menor do que 52 anos, então esse indivíduo ele é um... Como é que era? Isso aqui era bom ou mal? Bom. Ele era um bom pagador. Estrelinha é bom pagador. Então, se ele tiver pouca, se ele for jovem e tiver pouca renda, ele é um bom pagador. Em geral, ele é o contrário, viu, gente? Juventude leva um comportamento mais arriscado mas tanto faz. Isso aqui é só para exemplificar, né? Os dados são fictícios, inclusive. Por outro lado, se a renda for menor do que 13 mil e a idade for maior do que 52 anos, então, basicamente, esses caras são mal pagadores. Todo mundo aqui é mal pagador. E assim por diante. Então, você vê que a gente tem uma excelente separação aqui. A ideia é usar isso no futuro, porque quando um indivíduo chegar para mim, eu vou olhar primeiro para a renda dele. Ela é menor ou maior do que 13 mil. Eu vou alocar eu vou olhar a renda e a idade, e aí, com certeza, ele vai cair em uma dessas 4 categorias aqui, um desses 4 azulejos que estão aparecendo aqui. Eu vou olhar primeiro para a renda dele, saber se ele está do lado de cá, do lado esquerdo, ou do lado direito. Então, se a renda for menor do que 13 mil, ele foi para o lado esquerdo. E aí eu olho se a idade dele é menor do que 53 ou maior do que 53. Então, se ela for menor do que 53, ele vai ser bom pagador. Se ela for maior do que 53, ele é mau pagador. Que é isso que está aqui. Tá? O bom pagador e o mau pagador. E se por acaso, na verdade, ele tiver caído para a direita, aqui no gráfico de renda, ele tiver caído para cá, eu olho agora para a idade dele, mas não no mesmo nível de antes. Não precisa ser os 52 anos. Aqui a separação teve que ser baseada numa idade de 39 anos. Eu vou olhar se a idade dele é menor do que 39 ou maior do que 39. E aí eu faço a classificação, ou 38, como bom e mau pagador. Na prática, é impossível eu obter uma separação tão perfeita quanto essa que eu mostrei aqui. Assim, vai ser muito difícil. Na verdade, não é impossível, mas para eu fazer isso, não vai compensar eu tentar fazer uma classificação perfeita. E na prática, e a gente vai entender isso um pouco melhor mais para frente, na prática, eu vou me contentar em parar na hora que eu tenho uma classificação razoavelmente boa. Quer dizer, eu posso ter ainda bons e maus pagadores misturados no extrato, mas esse extrato ele é composto fundamentalmente por apenas uma das categorias. Aqui, por exemplo, nesse extrato, todo mundo é bom pagador, é estrelinha, exceto esse cara aqui, que é um cara estranho. Ele tem todas as características de ser bom pagador, mas ele foi um mau pagador para mim. Porque as coisas são muito difíceis, às vezes, de prever exatamente o que vai acontecer para cada pessoa. A mesma coisa aqui para as demais categorias, a gente tem uma misturazinha, né, mas não muito grande. Então, a gente mede aqui, na hora que a gente faz essa segmentação dos dados, a gente mede um grau de impureza que eu vou ter no segmento. Idealmente, eu gostaria de ter uma separação perfeita. Em cada segmento que eu criar, eu quero ter apenas uma das classes, bom ou mau pagador. Na prática, a gente vai ver que não compensa a gente tentar chegar numa separação perfeita. O melhor é a gente buscar uma porcentagem de bons ou de maus, né, de bons que seja muito próxima de 100% ou de 0%, tendo, então, um segmento que não é perfeitamente puro, com uma classe só, mas que é próximo de ser puro. A gente, então, vai calcular uma medida de impureza em cada segmento criado, de maneira que quanto mais distante de 100% ou de 0%, mais impuro vai ser o segmento. E o que a gente está tentando fazer é obter, então, aproximar uma probabilidade condicional bastante complicada. Vamos chamar de A o evento do indivíduo pertencer à classe 0, que é a classe, sei lá, de bom pagador. E eu quero obter, então, a probabilidade dele ser um bom pagador, dado
o valor de uma variável, que é a renda, e outra variável, que é a idade. Por que isso é difícil? Porque eu quero calcular essa probabilidade condicional para todo par, aqui devia ser par de valores de renda e de idade. E existem infinitos pares de renda e de idade. Mesmo que eu classifique, que eu discretize, né? Não, classifica a renda em 20 categorias e classifica a idade e também, sei lá, 6 categorias. Aí você vai ter 20 vezes 6 possibilidades e você teria que calcular essa probabilidade aqui, que vai ser diferente para cada categoria de renda cruzada com a idade. Se você tiver 15 variáveis, esse negócio explode. Então, no fundo, o que eu estou querendo é, então, a probabilidade dele ser bom pagador, vamos supor, pertencer à classe 0, dado o valor de renda e idade, o que significa que eu estou tentando obter uma função da minha renda e idade. Por que eu quero essa probabilidade? É muito fácil, né? Vamos voltar aqui. Pelo seguinte, se eu conseguir uma boa função de idade e e de renda, de maneira que ela seja, que essa probabilidade aqui seja muito próximo para cada grupo, né? Que seja sempre próximo de 0 ou de 1, eu faço uma coisa muito simples. Eu imputo a renda e a renda e a idade de um novo indivíduo, olho para o valor dessa função, e essa função ou vai estar próxima de 1 ou vai estar próxima de 0. Se ela estiver próxima de 1, a chance dele ser bom pagador é altíssima, é próxima de 1. Então, dá o crédito para ele. Não, a probabilidade é baixíssima, é próxima de 0 dele ser bom pagador. Então, não fornece o crédito para ele. Ou faz alguma outra coisa, pede mais garantias, etc. Então, você tem aqui uma tomada de decisão razoável se você conseguir obter essa função de probabilidade aqui. O que a gente vai ver na próxima aula é exatamente como é que a gente obtém essas separações, quais são as separações razoáveis, como que a gente mede essa impureza, que à medida que a gente for criando essas separações, e depois que a gente aprender, então, o básico aqui da regra, a gente vamos aumentar um pouquinho, as variáveis podem ser categóricas, não precisa ser só isso. A gente vai ter critérios para a gente parar a segmentação, que a gente vai ver aquela história de que não compensa ir muito profundamente nessa árvore. Nós vamos estudar a situação de ter mais do que 2 classes só, não só bons e maus pagadores, mas pode ter 3, 4, 5 classes que você tiver. O resultado, o algoritmo é mais ou menos a mesma coisa. E depois que a gente aprender bem o básico, a gente vai refazer os passos, vendo um pouquinho mais de detalhe, numérico mesmo, o que é esse algoritmo. Tá? Então, esse é um dos algoritmos mais populares que a gente tem de machine learning e, com base nele, a gente vai ver várias das ideias de probabilidade condicional e tal que a gente aprendeu anteriormente. Então, a gente já vai estar usando algumas das coisas que a gente viu antes. Ok. Tem alguma pergunta aí, gente? Professor, desculpa, pode. Não, é sobre a entrega da lista, que você falou que é para a semana que vem. Seria muito difícil deixar para outra terça, ao invés de para quinta-feira? Seria, porque essa lista agora, ela vai ser essa primeira parte que a gente viu até a regra de Bayes. Para a próxima lista já vai ser essa parte de árvores, que eu já comecei hoje. Então, tá. Não vai acumular muita coisa. Exato. Não, entendi. Obrigada. Professor, toda vez que... Só um outro negócio, gente. Quem não conseguir fazer a lista completa, entrega ela incompleta. Tá? Você vai ganhar pontos parciais pelo coisa, mas entrega incompleta. Não tem... Tá? Ok, fala. O próximo. Professor, toda vez que eu vejo esses exemplos assim, de classificação de dado tabular, categórico, né, eu fico com a dúvida, eu acho que talvez possa até ser ingenuidade minha, mas se ao invés de usar um algoritmo, eu plotar isso de 2 em 2 dimensões e fizer isso na mão, assim, de separar mesmo, eu não vou obter um resultado similar ou não? Isso não é possível? Vamos pensar, se você tiver 15 variáveis e você fizer pares, você vai ter 15 2 a 2. 15 2 a 2 são 14 vezes 15 dividido por 2, é 15 vezes 7. 15 vezes 7 dá
105 pares, 105 plots que você vai fazer. Você vai fazer 105 gráficos, scatterplots, de pares de variáveis, e você vai ter que combinar todos eles para chegar numa regra que, baseado em 15 variáveis, você vai ter a renda do indivíduo, quanto tempo ele é cliente daquele banco, quantas vezes ele já pediu crédito e pagou anteriormente, qual que é a idade dele, qual que é o estado civil dele, qual que é o saldo médio na conta que ele tem, qual é o conjunto, o valor de investimento que ele tem, qual que é o valor que ele está pedindo crédito em relação a essa renda que ele tem, vai listando aí. Você tem 15 variáveis que são potencialmente relevantes para definir se o cara vai ser um bom pagador ou não para você. Você vai ter 105 plots, 105 gráficos, scatterplots, onde você vai tentar fazer essa segmentação. Como é que você vai combinar tudo isso no final? Entendi. Eu acho que me deixei levar pelos exemplos didáticos, né? Que a gente vê que tem menos dimensões. Uhum. Sua pergunta é excelente, porque ela mostra exatamente por que a gente precisa considerar. Porque eu sempre acho que essa pergunta é assim: precisa realmente dessa parafernália toda? Precisa realmente eu preciso descer nesse nível de detalhes? Será que... Porque se eu conseguir resolver o problema com uma técnica mais simples, muito mais simples, mais direta, sem teoria, sem nada, se eu conseguir resolver isso quase tão bem quanto esse canhão que você está trazendo aqui, para que eu vou precisar disso? Não faz sentido. Nossa, o mundo é cheio demais de problemas para a gente gastar tempo em coisas irrelevantes, né? Então, a pergunta é excelente. Faça sempre a pergunta. Questione sempre o que você está... Se vale a pena realmente. O professor, é uma dúvida sobre a lista, porque ela está na parte que ainda não está atualizada. Continua a mesma coisa dos 25 exercícios? Não passei ainda a lista. Não passei ainda. Estou passando hoje, agora, aqui depois da aula, eu só preciso acabar de escolher mais alguns exercícios da parte 2 lá, que é de condicional. Desculpa. Obrigada. Ok. Não tem mais nenhuma pergunta, João? Se ninguém tiver uma pergunta, eu fiquei com outra dúvida lá no início da aula, quando o senhor mencionou lá a questão do vírus, né, de pegar populações tipo de freiras em conventos. E aí eu fiquei questionando, o fato de você ter dois grupos tão diferentes assim, seria um estudo observacional? Ou nesse caso, as populações diferentes não vão fazer sentido, porque é tudo ser humano, é sangue e tudo? Não, pode ser, sim. Por isso que eu não quis entrar nesses detalhes. Os epidemiólogos, eles estudam isso, assim, como realmente garantir que você tem dois grupos que são distintos em cada um desses estudos. Por exemplo, nesse aqui que nós estamos estudando de risco de crédito, que a gente acabou de ver, você está pegando dados do passado. Mas vamos pensar que esses dados são de 6 meses atrás. Se a economia agora está um pouco diferente, é possível que esses dados do passado não sejam iguais ao que está acontecendo agora na economia. As pessoas talvez agora tenham mais ou menos, né, capacidade de pagar os créditos do que tinham antes. Então, sua decisão deveria ser diferente. Será que vale a pena você usar esses dados? Então, a resposta é sim, são estudos observacionais. Todas aquelas dúvidas que a gente falou anteriormente, elas são válidas também nesse caso. E mesmo o negócio das freiras, né, isso não é garantia de nada. Assim, você imagina, vamos supor que em vez de freira eu tivesse pegado uns padres aí. Isso é garantia de que eles não estão tendo sexo, dada várias das últimas notícias que a gente teve aí, não parece que seria tão... Deixando a piadinha de fora, que eu sei que deve ter gente religiosa aí que pode se sentir ofendido, mas a ideia é a seguinte: você tem complicações, você tem que pensar bastante sobre o que você está fazendo. Mas eu não quis entrar nos detalhes. De novo, são detalhes práticos que levam a gente para estudar uma determinada aplicação, e aí você vai ter que gastar um tempo enorme para considerar todos
O que vale a pena sempre nisso é ir olhar, por exemplo, os trabalhos feitos. Se você tem interesse nisso, não, vai lá então olhar como exatamente foram feitos em alguns desses estudos, como exatamente as pessoas pegaram esses dois grupos para fazer essa análise. Isso, em geral, vai estar lá no paper de maneira descrita, às vezes não com muitos detalhes, mas com detalhes suficientes para você ver os cuidados que foram tomados. No caso lá do petróleo, que eu tinha mostrado anteriormente, você acha lá uma regra de classificação para o tipo de rocha que tem no poço. Você usa alguns dos poços, mas você vai querer usar isso para os poços que você ainda não tem o resultado da rocha. Se o poço que você está furando agora, onde você quer aplicar a técnica de classificação, ele é um poço numa região completamente diferente das outras, para os quais você tem os dados que você usou para criar a árvore, você pode usar? Você pode transferir esse conhecimento? Tem razões para fazer isso? Isso não está no mundo estatístico. Você vai ter que sentar com pessoas especializadas para ver até onde você transferir esse conhecimento. Parece ser uma coisa justificada, razoável. Né? Mais questões, gente? Ok. Então, vamos interrompendo aqui. Daqui a pouco eu subo o vídeo e espero subir mesmo daqui a pouco. Hoje eu não tenho que entrar correndo na outra, sair desse Teams. Então, em suma, daqui a pouco está lá. Ok?